Amém, povo santo. Vocês foram chamados para participar de um seminário escatológico, cujo tema é o Evangelho do Reino. Este seminário já funciona há mais de 20 anos. Vocês estão surpresos com isso, com essa informação, não estão? Tem mais de 20 anos que ministramos essa palavra e sempre com esse formato, convidando a todos e dando tudo de graça. Então, a primeira informação é que esse seminário é 0800. Não cobra nada. Você não vai coçar a sua carteira aqui neste lugar. Amém? É uma informação importante, não é? A gente sempre associa trabalho da igreja, o estudo, com dinheiro, com inscrição. Não tem nada disso. De graça recebemos, de graça damos. Amém? O evangelho não pode ser vendido. E o evangelho que nós vamos aqui compartilhar é revelado. Então tem revelações proféticas, vamos falar muito de profecia, tempo do fim. Vamos falar sobre a grande tribulação, assunto muito pertinente. Falar sobre as guerras que estão acontecendo no mundo. Vamos falar sobre o princípio das dores. Vamos falar sobre o advento do anticristo. Olha os assuntos que vamos abordar. E vamos falar sobre a volta do Rei Jesus e do seu reino. Então, vamos começar na aula de hoje, né? Um abre-alas na Bíblia, para vocês começarem a perceber que tem um reino na Bíblia. E cada aula vai sucedendo a outra, vai aprofundando mais o entendimento. Então, a aula de amanhã aprofunda mais, a de quarta-feira aprofunda mais. É um esforço concentrado. Eu sei que é intenso. 5 dias de ministração. Mas depois da primeira, vocês vão poder avaliar se vale a pena. E valendo a pena, eu tenho certeza que você vai gostar, é só vir, não paga nada. Quando for 9 horas, nós paramos por um cafezinho, tem um bolinho, tem uma cortesia da igreja. Amém? Também é 0800, vocês não pagam o lanche é uma cortesia da igreja. Qual é a única regra do nosso seminário? Tudo que vamos falar aqui, vamos mostrar no texto bíblico, só vale o que está escrito. Ok? Aí não vai ter ideias soltas, é só o que está escrito na Bíblia. De igual forma, vocês podem participar, até devem. Tem alguma dúvida, quer tirar alguma questão? Levanta a mão, pastor, me explica isso. Eu paro o que estou fazendo e eu começo a explicar para você na palavra. Então, nossa única forma de averiguar se é verdade ou não é na Bíblia. Eu aprendi isso num livro, aprendi isso num filme. A nossa base não é filme nem livro, é a Bíblia. Então, você lembrar do versículo, vamos ver o versículo, avaliar o versículo, vai ser tudo assim. Amém? Aqui nós nos tratamos como irmãos em Cristo, não importa qual seja a sua denominação, onde você congrega. Se não está congregando, vamos nos tratar como irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Damásio e não serei só eu o ministrante. Amanhã será o pastor Igor Guerreiro. Na quarta-feira será o pastor Souza que estará ministrando. E fechando o currículo, quinta e sexta, eu volto a ministrar. Então nós vamos ser instrumentalizados aqui para compartilhar a revelação. Amém? Cremos que vocês vão ser muito enriquecidos de entendimento. Isso não é promessa de político. Político promete e não cumpre. Eu já vi isso centenas de vezes. Vocês já passaram mais de 110 turmas desses quase 20 anos aqui nesse seminário. Então, queridos, a única regra é essa. O que vocês perguntarem tem que ter base bíblica. O que eu falar tem que ter base bíblica. Amém? Só isso. Sem mais delongas, vamos começar então? Em reverência ao nosso Deus, que nos permitiu viver esse dia e chegar até esse lugar, fiquemos de pé na presença do Rei de toda a terra. Vamos lá, querido, vamos pedir a Deus graça, né? Pedir ao Senhor Jesus que nos abençoe. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, nem eu consigo ministrar, nem vocês conseguem entender. A Bíblia não é um livro qualquer que apenas lemos e entendemos. Precisamos do auxílio precioso do Santo Espírito. Se o Senhor não ministrar o nosso entendimento, não entendemos. Mas Deus vai dar graça a vocês.
Vocês vão ver que é coisa boa, e quando é coisa boa, passa rápido. Se fosse chato, demoraria. Mas vai passar rapidinho. 9h30, mais ou menos, estou liberando vocês para ir para casa. Amém? Um tempo muito bom para todos chegarem bem nos seus lares. Então, quem puder, erga a sua destra ao céu, a sua direita ao céu. A palavra de Deus diz que todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Senhor, nós te bendizemos por esse dia na nossa vida. Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Nós te adoramos, Deus. Tu és digno da adoração. Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno que ergamos as nossas mãos em reverência à tua majestade e glória. Cremos, Senhor, que o Senhor nos permitiu viver esse dia. Cremos que o Senhor nos guardou durante o dia. Cremos que o Senhor nos trouxe até aqui. Não foi somente a nossa vontade, mas pelo teu Espírito. Cada um chegou neste lugar, Senhor. É o teu querer que está sendo manifesto aqui nessa noite. Senhor, nós te pedimos agora uma graça sobrenatural. Abre o entendimento de todos os corações aqui presentes. A tua palavra, Senhor, é Espírito e é vida. E ministra aos corações dessa noite. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, em nome do nosso Salvador e Rei, mediador, bispo da nossa alma, te pedimos em nome do Senhor Jesus, envolve-nos com a tua destra fiel, e em nome de Jesus, desde já repreendemos toda a força do maligno, repreendemos todo o intento de Satanás e seus anjos, não vão deter o que o Senhor tem a fazer aqui nesta noite. Será feita a vontade de Deus. O evangelho do reino será ministrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo? Glória a Deus. Podem sentar. Vocês vão receber agora a apostila, a folhinha com os textos que nós vamos ler. Também é gratuito. Tudo é 0,800. Essa folhinha é nossa guia, né? São muitos textos na Bíblia. Então, através da ministração em formato de aula, você vai ser conduzido a entender o reino de Deus. Amém? Vamos lá, cada um de vocês vai receber uma folhinha. E assim que todos estiverem com a folhinha, eu já começo a ler. Basicamente, o que faremos nesse seminário é ler textos. Mas é o Senhor que vai abrir o entendimento de vocês. Não é sabedoria humana, não é persuasão de homens. Contamos com a graça do Senhor. Antes desse seminário, toda a igreja se preparou, orou, buscou, para que vocês hoje pudessem estar aqui. Então é tudo feito debaixo de temor, na direção de Deus. Amém? Todos já pegaram sua folhinha? Então vamos começar a ler os textos. Avança aí para mim, meu filho. Primeiro texto desta noite do Evangelho. Vocês vão perceber que tudo é baseado na palavra, né? Como eu falei, não tem nada fora do roteiro da palavra. Obrigado, meu irmão. Primeiro texto, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. É muito saudável que você fale a palavra que você está vendo. O Senhor Jesus explicou que o que contamina o homem é o que sai do coração na boca, não é isso? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você fala a palavra, você se impregna dela. É o que sai da boca. Então, é muito saudável você falar a palavra que está escrito aí. Amém? Então, vamos ler juntos, pausadamente. Marcos 1, 14. Vamos ler juntos? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então vamos começar a discernir o texto. Depois de João ter sido preso. Isso é uma narrativa do Evangelho de Marcos, que João foi preso naquela época. Qual João que foi? Esse aí que foi preso. João Batista, ou batizador. Vocês devem ter noção que antes que Jesus começasse seu ministério, né? Introduziu o ministério de Jesus, o seu primo. João Batista era primo de Jesus. E ele era profeta de Deus. O que João Batista então pregava? Se você observar os evangelhos, ele pregava a mesma coisa que Jesus pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É a mesma mensagem nos lábios de João, é a mesma mensagem nos lábios do Senhor Jesus. Mas João foi preso, não é? E ele foi preso e Jesus seguiu fazendo a obra. É o que está sendo dito aí. Qual é a pregação de Jesus nesse texto? Vamos lá, vamos olhar para o texto. Ele foi para Galileia pregando o Evangelho. Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Só Deus pode dar boas notícias ao homem. Certo? Qual é a boa nova? Pregando o Evangelho dizendo. Aí tem 2 pontos. A aula hoje é bem didática, viu, meus queridos? Nós temos que parar e analisar. A partir dos 2 pontos, o narrador está narrando exatamente o que saiu dos lábios de Jesus. Qual foi a frase que Jesus falou naquela ocasião? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, qual é a boa notícia que o Filho de Deus estava espalhando há 2000 anos atrás? O reino de Deus está próximo, acessível. Próximo aí é acessível aos homens. Amém? Conforme nós fomos andando nos textos, vocês vão entender isso melhor. Mas já deu para dar uma introduzida, né, no assunto. Qual é a boa nova? O reino de Deus. Se eu fosse perguntar aqui o que cada um entende por reino de Deus, teriam respostas bem diferentes. Talvez um entenda de uma forma, outro entenda de outra. Amém? Não é que os entendimentos sejam errados, mas talvez parciais. Então, neste seminário, você vai ter muito entendimento sobre o reino de Deus. Isso eu prometo. Eu prometo porque dá para cumprir, ok? Você vai entender o reino. Vamos ver a dimensão do reino. Vamos ver as profecias sobre o reino. Por que o reino de Deus não é tão falado hoje nas igrejas? Se era o que Jesus pregava. Vocês têm noção por que não é falado o reino de Deus? Já vou começar com essa turma já sacudindo a árvore para cair os frutos. Vamos dar uma sacudida, vamos lá. Vou fazer um paralelo aqui para você entender o que eu estou falando. Num lugar que tenha vários colégios, por exemplo, aqui na freguesia, existe uma rua chamada, como é que é, Jesus? Como é que é o nome da rua ali onde nós tivemos o templo, irmãos? Araguaia. Obrigado, irmão José. Na rua Araguaia, aqui perto da freguesia, é uma rua comprida que tem vários estabelecimentos de ensino. Tem a Faculdade Primos, tem o Garriga, são vários colégios, um após os outros. Então imagina nessa rua, colégio de um lado, colégio do outro. Podem ter vários colégios, cada um com a sua bandeira, cada um com as suas cores, seu uniforme diferente, ok? Mas nesses colégios, quando as crianças entram para estudar, eles ensinam que 1 mais 1 é igual a 2 em todos eles, irmãos? O que vocês acham? Os colégios são diferentes, os professores são diferentes, não é? A instituição tem cores diferentes, os uniformes são diferentes. Mas o ensino daquilo que é básico, daquilo que é verdadeiro, que 1 mais 1 é igual a 2, tem alguma diferença entre esses vários estabelecimentos? Não. A verdade é absoluta. Agora vamos parafrasear isso para a realidade atual, século 21, igrejas. Numa rua tem 5, 6, 7 igrejas, espalhadas na mesma rua.
Todas elas pregam a mesma coisa? Estou sacudindo aqui, sacudindo a árvore. Todas pregam exatamente a mesma coisa, mas não partem da mesma Bíblia? Não partem da mesma base que é o texto bíblico? Então, por que tantos resultados diferentes? Em todos os colégios, 1 mais 1 vai ter que ser 2. É uma verdade absoluta. Por que não dá o mesmo resultado na leitura dos mesmos textos? Porque aí vem o homem, né? Aí vem a bagunça que está hoje. Existe uma confusão. No começo, quando Jesus deixou o Evangelho, era só um Evangelho. Uma única interpretação. Uma única pregação. E os seus apóstolos seguiram pregando a mesma palavra. Todos na mesma direção, em uníssono. Mas passaram-se 21 séculos. Quem tiver interesse, pesquisa na internet. O que aconteceu com a igreja em 21 séculos? É muita coisa. A história da igreja tem muitos caminhos e valados percorridos, não é? Até chegar nos dias atuais. Aí você vai entender, porque todos com a mesma Bíblia chegam em resultados diferentes. Isso é fruto desse caminho que o Evangelho percorreu ao longo de 21 séculos. 2000 anos. Amém? Então não estou aqui apontando culpados, eu estou mostrando uma realidade. Na verdade, todas as igrejas deveriam pegar a mesma coisa, baseado no mesmo texto. A interpretação tinha que ser uma, como era uma no começo da igreja. Amém? Então, estão entendendo o que eu estou propondo aqui para vocês? Então, o que eu proponho para vocês? Eu não quero ser mais uma versão alternativa no seu coração. Nós não temos essa pretensão de puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Ou a sardinha para a brasa. Puxar a sardinha para a nossa brasa. Não queremos dar a nossa versão de evangelho. Tudo que faremos, leremos no texto, conforme está escrito. Ok? Sem puxar nem para um lado nem para o outro. Para tendência teológica nenhuma. Peço a vocês, então, que tirem os óculos denominacionais. Entenderam o que o pastor falou agora? Nos ensinam a ler com certos óculos. Para você ler o que está escrito, você tem que tirar os óculos. Não pode ser conforme, não é, aquele limitador da denominação. Estão entendendo? Não estou ensinando nenhuma rebeldia, não. Estou falando para você ler o que está escrito. Vamos nos restringir a isso. E aí temos mais chance de acertar o alvo. Então vamos ler o segundo texto agora, irmão, depois desse preâmbulo todo. A palavra nos ensina que nascemos de novo para ver e entrar no reino de Deus. Se o reino de Deus está acessível, nós temos que entrar nele. Amém? Vamos ver aí direitinho no que a palavra nos ensina. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3 em diante, até o verso 5. Para dar um contexto, vai entrar um personagem chamado Nicodemos, um senhor judeu. Jesus era uma figura revolucionária. Por que ele era revolucionário? Porque nem mesmo os judeus compreendiam Jesus. Os piores inimigos de Jesus foram os religiosos. Ele era perseguido por aqueles que deveriam abraçá-lo, que deveriam reverenciá-lo. Então Jesus era uma figura polêmica, porque ele trazia um evangelho que não combinava muito com aquilo que o pessoal cria. Ele ia além, né? Ele ia mais profundo. Então presta atenção, Nicodemos é um homem de estatura elevada dentro do judaísmo, e ele quer conversar com Jesus. Só que ele tem medo da repercussão desse encontro. Então Nicodemos marca o encontro com Jesus às escuras, à noite, porque à noite tem menos gente vigiando, né? O encontro de Nicodemos com Jesus é no escuro, é à noite. E quando os dois se encontram, Nicodemos fala para Jesus: mestre, sabemos que tu és homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele começa a fazer um elogio para Jesus, não é? E a partir daí entra o versículo 3. Jesus
não fica lisonjeado com aquela introdução, né, digamos assim, de rapapé, aquela introduçãozinha, né, social, e Jesus já vai direto no ponto com Nicodemos. O que é mais importante, Nicodemos? Vamos ler o texto? A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Segura a informação aí. É dito a Nicodemos que qualquer um, para ver o reino, tem que nascer de novo. Ok? Resposta de Jesus para esse homem. Percebam que Jesus está enfatizando que isso é uma verdade absoluta. Ele repete, em verdade, em verdade. Os hebreus têm a mania de escrever a ênfase duplicado. Quando ele fala duas vezes é porque é uma coisa muito firme. Ok? Para ver o reino tem que fazer o quê? Nascer de novo. Nicodemos, óbvio, não entendeu. Ele vai falar assim com Jesus, vamos lá? Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, para aí. Nicodemos entendeu uma coisa impossível, que o homem volte para a gestação da sua mãe. Ele está pensando em sentido natural. E Jesus está falando em sentido, qual o sentido que Jesus está falando, irmãos? Espiritual. Nascer de novo, no original grego, significa nascer de cima, nascer do alto. Para nascer do alto, vem de Deus. Não é o nascimento do ventre da sua mãe. E aí Jesus vai enfatizar com ele, verso 5, vamos lá? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito, não está falando nascimento no ventre materno, nascer do Espírito, quem não passar por esse procedimento, não pode o quê, irmãos? Entrar no reino de Deus. Então importa que para nós acessarmos esse reino, primeiramente nasçamos do alto, nascer de novo, nascer do Espírito. Amém? Todos compreenderam? Alguém quer tirar dúvida? Levanta o dedão aí e faz a questão. Eu vou parando, vou ministrando e parando. Pastor, o que é isso? Eu paro e eu explico. Estou aqui para isso. Até aqui todo mundo acompanhou? Amém? Podemos avançar então? Então, tem dois processos ali. Um é ver o reino. Outro é entrar no reino. Ninguém entra onde não vê primeiro. Ainda mais, ser humano é desconfiado. Não é? Primeiro você tem que enxergar onde que eu estou entrando. Não é? Casamento, qualquer coisa. Você vai entrar num lugar que você não sabe o que tem dentro? Pois é. O que te apetece é entrar num lugar é admiração. Se você se admira do que está sendo proposto, você entra. Para enxergar o reino, é preciso vê-lo nas Escrituras, é pela fé. Não temos como ver o reino sobrenatural, mas nós podemos entendê-lo pela fé, enxergar pela fé. Quando você enxerga a beleza do reino pela fé, você se esforça por entrar nesse reino. Todo mundo entendeu? Primeiro vê, entende, né? Ver aí é discernir. Vê pela fé. Quando vê pela fé, dá vontade de entrar. Porque é maravilhoso o reino. Eu sou um homem apaixonado pela visão do reino. E nunca diminui minha paixão, só aumenta. Desses 25 anos que eu ajudo a falar do reino, e nesses 28 anos que eu conheço a visão do reino. Nunca diminui minha paixão, só aumenta.
porque é maravilhoso demais. E eu espero que vocês também sejam contagiados por essa paixão pelo reino. É importante que vocês amem. Amém? Avança aí para mim, filhão. Nascemos em trevas e em Cristo mudamos de cidadania. Deixa eu explicar isso muito claro para ninguém se ofender. Ok? Por que todo ser humano nasce no escuro? Não estou falando de luz natural. Estou falando dessas trevas que você não pode tanger, mas você sente uma carga no mundo, né? Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? O mundo não tem uma opressão que você sente, mas você não pode ver com os olhos. É como se tivesse uma força má, sobretudo, negativa, pesada, que leva os homens a se entristecerem, a ficarem oprimidos, em depressão, doentes. O mundo agora está em guerra, por exemplo. Na Europa está em guerra, no Oriente Médio está em guerra, agora está começando a aparecer pequenos focos em outras partes do mundo. Isso traz uma opressão, morte, tristeza, né? Pessoas perdem seus bens familiares. Mesmo quando as pessoas têm uma qualidade de vida melhor na Europa, sabia que os lugares onde tem maior índice de suicídio é onde tem mais riqueza monetária? Não é onde tem os pobres. É até irônico, né? Parece que os pobres são mais resilientes. Mas onde tem mais riqueza monetária é onde tem mais índice de suicídio. Por que as pessoas apelam para tirar a própria vida? Tendo basicamente tudo materialmente. Porque há uma opressão na mente. Essa opressão são as trevas, imposta por seres espirituais. Então, começando a entender o conceito aqui, irmãos, todos nós já nascemos debaixo de um mundo em trevas, que leva ao ódio gratuito, que leva à opressão, que leva a doenças. Muita gente se questiona, por que Deus permite tantos males? Para você ter essa resposta, você tem que entender a história da Bíblia, né? Que o homem estava no Éden com Deus, tinha tudo de bom, e ali ele caiu, transgrediu. E nessa transgressão, o inimigo suplantou. Ele tem um certo domínio sobre o homem. Então, queridos, nós nascemos nessa condição. Quando vamos a Jesus, o Filho de Deus, Ele nos resgata. Ele nos tira desse controle das forças das trevas. É um traslado de cidadania. Então vamos ler o texto e você vai entender. Se não entender, eu vou explicar mais um pouquinho. Vamos lá? Colossenses 1,12. O apóstolo Paulo diz assim, vamos ler comigo? Bem alto. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança. Guarda essa palavra herança, é muito importante. Herança é coisa boa, né, irmão? Herança não é coisa boa? Normalmente, ninguém deixa coisa ruim de herança, né? Normalmente, herança é coisa boa. Agora, quem nos tem dado promessa de herança é o Pai Celestial, Deus Pai. Então, se Deus Pai tem herança para dar aos seus filhos, é coisa boa. Eu não estou falando aqui de dinheiro material não, viu? Para quem estiver confundindo minhas intenções, estou falando de coisa muito maior que dinheiro material. Amém? Existe uma herança dada aos filhos de Deus, que vos cabe da herança dos santos, dos separados de Deus, na luz. Eu falei sobre trevas em oposição à luz. Agora lê aqui o que Jesus fez por nós, vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Jesus, do seu amor. Deus Pai, através do Filho Jesus, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho. Quantos entenderam? Então presta atenção.
A palavra de Deus diz assim, já desde a profecia de Isaías, aquela multidão de pessoas, um mundo que andava em trevas, viu uma grande luz. Amém? E aqueles que viviam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando é que isso aconteceu? Quando o Filho de Deus se tornou carne e andou entre nós. Ele é a luz que alumia todo homem. Ninguém diz amém. Estou falando a mais pura, absoluta verdade do Evangelho. Quem alumia todo homem? Jesus. A luz veio ao mundo, não é? E o mundo estava no escuro, oprimido, distante. E a luz brilha no meio das trevas. Amém? Então, quando a pessoa vai a Jesus, que é a luz do mundo, ela recebe essa luz. E ela é tirada do domínio do império das trevas e transportada para o reino da luz. Está muito difícil de entender o que eu estou falando, irmãos? Está muito sobrenatural, metafísico. Está fácil de entender? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Tira dúvidas. Eu sempre vou parando a aula para tirar dúvidas. Alguém quer fazer um comentário, tirar dúvidas? Se vocês participarem, a aula fica mais dinâmica, interessante. Ninguém dorme. Não gosto que ninguém durma na minha aula, viu? Se eu perceber a gente cochilando aí, a aula está chata. Aí eu vou dar uns gritos pentecostais, vou dar um glória a Deus, você vai pular da cadeira. Eu vou dar um susto em você, você vai pular da cadeira. Então, para ninguém dormir na minha aula, é interessante que vocês dialoguem. Eu sou aberto. Isso não é uma palestra, que só vocês ficam passivos ouvindo. É uma interação, é uma ministração. Ok? Então, vocês têm direito de interagir comigo. Quer falar alguma coisa, pastor? É uma boa pergunta. Vamos lá, vamos explicar isso aí. Eu falei de Adão e Eva, certo? Quando Adão e Eva foram formados por Deus, eles estavam em luz. Era o reino de Deus em miniatura na terra. Começa do Gênesis, a história começa no princípio. Ali tinha dois seres humanos recém-criados pelo próprio Deus, Adão plasmado da terra e Eva tirada da sua costela. Da mesma matéria-prima, né? A mulher tinha da mesma matéria-prima que o homem. E os dois estavam nus e não tinham vergonha porque estavam em inocência. Então, aqueles dois seres recém-criados estão andando na luz. Mas Deus permite que Satanás cirande o casal. A história do Gênesis é muito sucinta. Ela não é muito longa, ela é rapidinha, curtinha, poucas palavras. Mas o drama está todo ali da humanidade. Quando a Eva começa a bater papo com a serpente, o que você acha dessa narrativa? Não é ridículo, irmãos? Vamos falar a verdade aqui. Por que Eva está conversando com cobra? Cobra fala? Qual cobra que fala? Você não ia achar estranho que cobra falasse? Talvez na inocência dela ela achasse normal. Papagaio fala, né? Cacatua fala, pelo menos imita a voz humana. Mas cobra fala, irmãos? Ela tinha que estranhar que a cobra estava falando, não tinha não? E aí Eva está batendo papo, não se sabe se de manhã ou de tarde, com a serpente. Já se perguntou onde estava Adão nessa hora? Por que Adão não está junto nessa conversa? Ou estava dormindo, ou estava em outros afazeres longe. Mas é certo que a patroa estava de bate-papo com cobra. Não é? Né, pastor Souza? Isso aí. Satanás é o mesmo que incorporou naquela serpente, que bateu papo com Eva, e que propôs a Eva uma independência de Deus. Havia um único artigo de lei. Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores daqui do jardim, podem comer de tudo.
esta aqui não. Se comer, morrerás. No original em hebraico está escrito assim, morrerás, morrerás. Como eu disse, quando repete é uma ênfase. Quando a palavra é dobrada, quer dizer uma ênfase. Vai morrer de fato. Transgredir aonde? Qual foi o único artigo que eles quebraram? A única lei que Deus tinha dado, não pode comer desta árvore. Diga, pastor. Mas é pertinente. Não. Ele tinha acesso, mas não dominava ainda. Por quê? A palavra de Deus diz no livro de Romanos que o pecado entrou no mundo pelo homem. Certo? Satanás só teve acesso a dominar sobre o homem quando o homem transgrediu. Antes da queda, quem dominava sobre o homem era Deus. Deus era o dono, era o artífice do homem, era o cuidador do homem. E a palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Então, o homem estava debaixo do olhar divino. Mas no propósito de Deus, Deus permitiu que Satanás cirandasse o homem. Ok? Mas quem caiu primeiro foi a mulher. Não quero aqui polemizar. Aqui não tem negócio de disputa de feminismo e machismo. Ok? Mas é fato que a mulher caiu primeiro, certo? Ou não? Sim. E depois a Eva, que depois de caída, foi no Adão, né? E ofereceu a mesma fruta que não podia comer. A palavra não diz que Adão dialogou com Eva. Ele simplesmente tomou e comeu. Mas aos dois tinha sido dada uma única ordem. Pode comer de tudo, menos essa. Ao transgredirem os dois, veio a queda do homem. Foram expulsos da dimensão que estavam. Eles não foram só deslocados de ambiente. Eles não só saíram de dentro do lugar bonito, que era o Éden, para um lugar mais feio. Eles caíram de dimensão. A desobediência desqualificou o casal inicial de permanecer naquela luz. E aí vem todo o drama humano. E a partir de Adão e Eva caído, a hereditariedade, todo homem já nasce num mundo em pecado. É esse o domínio de Satanás. O império de Satanás é sobre o homem caído. Amém? Todo mundo entendeu? Agora ficou mais claro? Esse império de trevas é essa coisa horrorosa que ninguém consegue controlar. Porque há tanto ódio no mundo. Porque pai mata filho, filho mata pai. Porque há traições. Porque há roubo, dolo. Porque o homem está sob um domínio de mal. O mundo inteiro jaz no maligno. Está escrito na carta de João. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, nesta condição, o resgate do homem é através de Cristo Jesus. Amém? Ele resgata, Ele redime, Ele transporta do domínio das trevas de Satanás para o reino da luz. É um traslado. Todos nós nascemos da mesma maneira. E precisamos agora ter esse traslado na nossa vida. Quem já encontrou com Jesus, já entregou a Ele a vida, já está gozando desse traslado. Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. João 8, verso 34. Está aí na sua folhinha? Deixa eu ver se está aqui bonitinho aqui. Não está por extenso, né? Mas vamos ler assim mesmo, vamos lá. João 8, verso 34. Pode anotar se quiser também a referência, tá bom? Leia comigo. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que nos liberta? O Filho de Deus. Amém? Ele é o nosso libertador.
Salvador, Redentor. Não existe outro que possa ter o poder de nos tirar dessas algemas de treva, da condição pecaminosa. Mesmo aqueles que já são de Jesus ainda cometem pecado, mas já não são mais escravos. Tem agora a opção de não pecar. Quando a pessoa não tem freio, ela está no domínio da escravidão do pecado. Tem muito ser humano que está descendo ladeira abaixo sem freio. Mas em Cristo nós temos a opção de frear, de parar, e Ele nos sustentar para não continuarmos pecando desarvoradamente. Amém, queridos? Por enquanto falamos ainda do sentido do reino, de um transporte espiritual. Mas você vai ver nesse seminário que o reino é bem real, bem físico também. Então não perca a cena do próximo capítulo, amém? Vamos lá. Avança aí para mim, filho. O propósito do Pai é dar um reino aos seus filhos. Eu falei que Deus quer nos dar uma herança. E herança é coisa boa. Então vamos ver o texto. O reino de Deus é o alvo a ser buscado. Lucas 12, 31. Vamos ler juntos, irmãos? Palavras do Salvador, de Jesus. Vamos lá? Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Dentro do contexto maior, se você ler antes, nós vivemos ansiosos por todas as coisas. Todo mundo é ansioso. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Será que vai ter? Será que não vai ter? Vai falhar? Deus falha, irmãos. Você come todo dia suas refeições? Você tem um teto sobre a sua cabeça? Você anda pelado ou vestido? Por quê? Porque Deus não falha. Amém? Isso não é o acaso. Isso não é a sua força de trabalho. Se Deus não te der condição de você trabalhar, você não vai ter as coisas. Tudo vem de Deus. Ele sustenta até os animais. Então presta atenção, queridos. A palavra de Deus diz para não buscar as coisas materiais, porque Deus as acrescenta a nós. Ele sabe o que precisamos. É para buscar o seu reino. E no texto paralelo diz, no outro evangelho, buscar o reino e a sua justiça. A justiça divina que procede de Deus. Se todos andassem no padrão de Deus, o mundo seria maravilhoso. Se todo mundo só amasse, se todo mundo perdoasse, se todo mundo fosse fraterno, dividisse, o mundo seria caótico como é hoje, irmão? Não. O reino de Deus propõe uma outra coisa. Mas para que não andemos ansiosos, Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus não é um assunto secundário na Bíblia. O problema das igrejas de hoje é o seguinte: colocam a ênfase nas coisas materiais. Querem buscar o bem material. Não é? Como se Jesus dissesse assim no Evangelho: vem para mim que eu vou te dar casa, comida e roupa lavada. O Evangelho não prega isso. Isso Deus vai acrescentar. O Evangelho é paz, justiça, amor no Espírito Santo. Alegria. Amém? E aí Jesus acrescenta para aqueles irmãos daquela época, vamos lá? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Qual é a promessa de Deus para os seus herdeiros? Reino. Vocês terão direito a reino. Vou dizer isso de uma maneira mais clara. Nós vivemos hoje, no século XXI, numa república democrática. Não é? O sistema é republicano e há democracia. Para nós, quando fala de reino, sou estranho. Não sou estranho? Século XXI. Por quê? A Bíblia foi escrita, esses textos do Evangelho, 2000 anos atrás. Na época que ela foi escrita, todos os povos eram monarquia. Era o reino da Babilônia, era o reino dos filisteus,
Era o reino do Egito, era o reino, tudo era reino. Na antiguidade, todos os povos eram monarquia. Entenderam? Hoje, desde o século moderno para cá, depois da queda da Bastilha lá, poucos séculos atrás, as monarquias foram caindo na Europa. E nós não gozamos mais de se ter uma monarca no mundo. A única monarquia que tem ainda é a Inglaterra, Espanha, Principado de Mônaco e os países árabes que têm um sistema meio monárquico, né, os Emirados e tudo mais. Mas hoje, para nós, século XX, no Brasil, entendemos nada de monarquia. Nossa independência foi promulgada tantos anos atrás, não é? Desde que Dom Pedro deu o grito ali às margens do Rio Ipiranga, independência ou morte, cortou a ligação do Brasil com a coroa de Portugal. Então não temos mais monarquia há muito tempo, né? Século, até mais de século. E aí, quando você lê a Bíblia fala de reino, 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 reino. E aí parece anacrônica. A Bíblia não é anacrônica. Os homens mudaram o sistema de governo. Mas o sistema de governo de Deus continua sendo monarquia teocrática, onde aquele que governa é rei. E é o rei de toda a terra. O Salmo diz: Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai-o com alegre cântico. Deus não mudou. Deus está sentado no alto e sublime trono. Ele é o rei. O sistema dele é monárquico, ainda que dos homens sejam democráticos. Olha o que a democracia deu, irmão, sem entrar em mérito de política, né? Olha o que a democracia dá no mundo. Está dando certo? Vocês acham que está bom o sistema democrático? Está fluindo bem? Está todo mundo em paz? Está todo mundo abastecido? O sistema do governo de Deus é monárquico. Ele mesmo é Deus e rei, assentado no alto e sublime trono. Amém, queridos de Deus? Quantos creem que Deus é rei? Deus é rei. E o sistema dele é monárquico, por isso ele nos apresenta um reino. E ele quer que seus filhos herdem esse reino. Tem uma herança para os filhos de Deus. Então vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Ele prometeu dar um reino aos seus filhos. Avança aí mais um texto. Tiago 2:5. É uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela pergunta que, quando formulada, a própria resposta já está dentro do contexto. Não precisa responder. Você lendo a pergunta, você entende qual é a afirmativa. Ok? Vamos ler juntos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem o quê? Ricos em dinheiro, é isso que está escrito aqui? Fé, fé. A palavra fé é sinônimo de fé, confiança. Confiança, fé é confiar em Deus. Confiar sua vida na mão de Deus. Ricos em confiança, em fé. E que mais, irmãos? Diga isso aqui. Ninguém herda uma coisa com boca mole. Herdeiro de Deus. Isso é boca mole. Você está herdando o reino. Então tem que ser uma coisa dita com ênfase. E o que, irmãos? Herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. É uma pergunta. Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos de fé e herdeiros do reino? Resposta, sim. Deus escolheu os que para o mundo são pobres. Vou ser muito objetivo, a minha função é essa, sou um professor, então tem que esmiuçar bem, né? Deus não escolheu só pobre, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Deus escolheu os que para o mundo são pobres. O mundo julga os fiéis como sendo pobres, ignorantes. Não é assim? A pecha sobre os cristãos, sobre os crentes. Bando de burro, maluco, ignorante.
Quando eu era incrédulo, também chamava os crentes de maluco. Ih, bando de doido. Quando eu era incrédulo, eu tinha uma raiva de crente que vocês nem imaginam. Eu era ateu. Com 23 anos eu era ateu. Detestava crente, detestava a Bíblia, tinha raiva de crente. Vocês têm uma noção, morava numa vila onde em cima tinha um crente. E ele era segurança de não sei de que lugar. E ele tocava saxofone na igreja. Aí, ele treinava o saxofone, a cara dele em cima da minha. Via aquele barulho, né? Do saxofone, não tocava muito bem, né? Eu tinha tanta raiva daquele crente, irmãos. Tinha ódio mortal. Aí, o que eu fazia? Naquela época, eu sou antiguinho, viu, irmãos? Eu tenho 55 para 56 anos. Naquela época, tinha um LP, era LP ainda, dos Titãs, grupo de rock aí do mundo. E cheio de palavrão na música. Naquela época, as músicas falavam palavrão, sabiam isso? Hoje tem censura, mas naquela época já não. E aí eu botava aqueles LP no volume máximo, cheio de palavrão, para cutucar o crente em cima. Só de raiva. Xingava, era um terror. Eu odiava crente. De todo o coração. Bando de maluco, doidos de pedra. Desprezava com todas as forças. Aí Deus, na sua infinita misericórdia e amor, pegou esse homem penitente, duro de coração, ateu, e jogou dentro de uma empresa evangélica para trabalhar. A minha função, minha vocação profissional era desenhista. Sou desenhista, hoje aposentado. Eu desenhava. Eu estava numa empresa de costura, estava ali fazendo molde para desenho de costura, não era minha praia. E apareceu a oportunidade de trabalhar numa editora evangélica. Só que eu entrei lá, ímpio, odiando o crente, gostava de um pagode, ia ali para a Praça Seca, para a Praça Sans Pena, para o pagode, bebia, era o pior cara do mundo. Era uma coisa horrível. Falava palavrão para caramba, a cada 10 palavras, pelo menos 7 era palavrão ou gíria. Imagina que raio de cara era eu, né? E aí Deus, na sua misericórdia, me fez trabalhar numa empresa evangélica, batista, para desenhar as passagens bíblicas. Olha o desafio. Bota um incrédulo desse para desenhar a Bíblia. Eu só entrei porque Deus quis, irmãos. Na entrevista já falei tudo que eu era. E ali, queridos, 9 meses depois, o povo trabalhou, uma gestação, 9 meses e um dia. O Senhor foi trabalhando, os irmãos foram orando, e foram me quebrantando, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu tinha que ler aquele bendito livro preto, para poder desenhar, era profissional. Era minha profissão, ler e traduzir em desenho. Desenhar desenho da escola bíblica dominical, um pagodeiro ruim pra caramba. Vocês terem uma noção, quem tentava me evangelizar, saía com 2 na orelha, quente, saía chorando. Quem tentava me evangelizar, saía chorando, irmão. Aquela patada que eu dava, eu saía com a cara torta. Depois que eu me converti, meus colegas confessaram, colegas de trabalho, que estavam a ponto de me dar uma coça no banheiro. Eles iam me juntar no banheiro e me dar uma sacode. Porque eu era uma praga ruim, eu falava muito. A mesma força que eu tenho hoje para falar das coisas boas, eu falava das coisas ruins, né? Era uma voz muito forte. E aí Deus teve misericórdia de mim. Lendo a passagem, essa passagem começando a fazer sentido na minha cabeça. 9 meses e um dia depois eu nasci de novo. Então, queridos, a palavra de Deus tem esse poder de transformar o nosso coração, não é isso? Nem me lembro porque comecei a dar o meu testemunho. Por que eu estou dando esse testemunho? Oi? Porque eu, sendo pobre, miserável, ateu, à toa, Deus se apiedou de mim e me revelou a sua palavra. E na sua palavra dá todo o tesouro que eu preciso receber. Amém, querido Deus? E fui enriquecido. E hoje sou pastor há mais de 22 anos pregando essa palavra. Então Deus transforma a nossa situação de miséria espiritual
e nos coloca como herdeiros do seu reino. É esse traslado que eu quero exemplificar. Eu não merecia nada, eu merecia o fogo. Sabe o que eu merecia? Era o fogo, que eu odiava crente. Mas hoje, o que eu posso fazer, irmãos? Não é? Sou um homem tocado pelo amor de Deus. Espero que Deus toque o seu coração também. Somos herdeiros do reino. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Vamos terminar mais um ponto, antes do recreio. Já está chegando o recreio. Passa rápido. Não falei que passava rápido? O recreio é de 10 minutos. Não aumente o tamanho do recreio, que se reverbera no final da aula. 10 minutos cravado, vai lá, toma um lanche, volta. Para eu liberar vocês na hora prometida, amém? As 4 dimensões do reino de Deus. Vou dar a vocês a base do que Deus tem revelado. Gênesis 1, 28. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse. Deixa eu revelar aqui. Abençoou quem? Nesse texto aí. Adão e Eva. Esse texto aqui é antes da transgressão, antes da queda, da desobediência. O casal ainda continua bem, estão puros, estão andando na luz, só tem os dois, ainda não tinham tido filhos, ok? Quando eles estavam nesta condição, Deus os chama e abençoa Adão e abençoa Eva. Os dois, não abençoa só o marido não, os dois. Qual é a bênção que deu a eles? Vamos lá? O que Deus disse sobre eles? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, irmãos, hoje somos mais de 8 bilhões, viramos a cifra de 8 bilhões de seres humanos vivos ao mesmo tempo. Nessa ocasião, tinha 2 seres humanos nesse mundo de meu Deus. Só 2. Eles tinham que fazer o quê? Receber a capacidade de multiplicar, de procriar, gerar filhos. Recebam o poder de gerar filhos. Foi dado por Deus. E em gerando esses filhos que vocês vão gerar, encham a terra de filhos. Está subentendido, né, irmãos? Tem a palavra filhos aqui? Não. Mas, obviamente, são filhos, né? Encher a terra de quê? De gato? Cachorro, papagaio? Adão e Eva encher a terra de gato? Não. Filhos, certo? Está subentendido os 3 pontinhos aqui? Encher a terra de filhos. E qual é o verbo que Deus deu a eles? Há um verbo aqui muito importante de discernir. Sujeitai-a. Sujeitai esta terra que vocês vão procriar os seus filhos. Sujeitem o mundo. O verbo sujeitar é um verbo de autoridade, queridos. Quem sujeita, subordina alguém, ok? E quem Adão e Eva ia subordinar? Os filhos, a terra cheia dos filhos, né? Não é o chão. Eles iam encher a terra de... Está subentendido ali que são filhos. E o verbo de ordem é que eles dessem comando. Quem subordina, quem sujeita, tem autoridade para fazê-lo. Ok? Todo mundo chegou junto comigo no entendimento? Muito bem. Sobre os filhos que vocês vão encher nessa terra, mantenham eles debaixo da submissão. É a mesma ordem para todos os pais aqui presentes. Levar os filhos à submissão a Deus. Ok? Agora, tem outro verbo de autoridade que foi dado ao casal. Qual é o outro verbo? Dominai. Quem domina é dono. Agora presta atenção. A sujeição é aos filhos. O domínio não é aos filhos. Você não é dono dos seus filhos. Aos seus filhos você deve sujeitar. Debaixo de autoridade. Mas você é dono do quê? Sobre o que Adão e Eva iam ser dono? Sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. Sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Compreenderam? A autoridade delegada de Deus ao casal inicial, eles teriam então a investidura de autoridade e poder para sujeitar e para dominar. Todo mundo entendeu isso? Está bem clarinho?
Está bem didático? Muito bem. Se o casal podia fazer tudo isso, por que depois se tornou escravo do Satanás, né? Porque caiu da dimensão? Porque transgrediu. Mas inicialmente teria todo esse poder. Quantos entenderam? Nesse início, temos aí um protótipo, uma miniatura do que é o reino de Deus. O reino de Deus é constituído do rei. Qual é o rei de toda a terra? Deus. O casal recebeu a autoridade de governo. Receber autoridade são governo. O governo de Deus, escolhido por Deus. Os filhos estariam o quê? Submetidos. É a terceira dimensão do reino. É aqueles que não mandam, obedecem. E a quarta dimensão é o território, onde tudo acontece. Aprendam comigo, por favor, essa realidade espiritual revelada nesse texto. O reino de Deus tem 4 dimensões. Tudo que se governa na terra tem 4 dimensões, e eu vou provar. Ok? Vai ficar só na falácia, não. Partindo do que Deus originalmente criou, podemos verificar 4 dimensões. Escolinha do professor Damásio, é igual na infância. Para fixar, tá bom, irmãos? Repitam comigo. Primeira dimensão, rei, Deus. Segunda dimensão, governo. No caso ali, Adão e Eva. Amém? Terceira dimensão, povo ou criação. Aqueles que estão debaixo do governo desse casal. Serão os filhos naquela ocasião. Quarta dimensão, diga comigo, quarta dimensão. Território. O lugar onde está estabelecido esse domínio. No caso, a partir do Éden, toda a terra. Quantos entenderam? Agora eu vou provar a vocês que tudo na terra que se governa tem 4 dimensões. Ok? Avança aí para mim, filhão. Está aí, ó. Esse é o protótipo. Eu não vou desenhar Deus com formato humano, porque Deus não é homem. Ele é espírito, ele é luz inacessível. Então está só o nome dele ali. Ok? Primeira dimensão é Deus, o rei. Ele comissionou Adão e Eva com autoridade. Correto? Tudo que falamos até aqui? Submeteriam quem? Quem eles iam submeter? Essa monte de cabecinha aqui, ainda ia nascer os filhos. Terceira dimensão. E o território, o lugar físico onde o reino estava sendo ali, digamos assim, ensaiado, né? Originado. Que era ali sobre o Éden e sobre toda a terra. Amém? Rei, governo, povo, território. Tudo que se governa tem essas 4 dimensões. Eu vou provar a partir da célula máter da sociedade, que é a família. Na família tem 4 dimensões? Tem. Vamos parafrasear, não quero ninguém se exaltando, tá bom? Vamos parafrasear. Dentro do sistema da família, quem é o rei? Os homens gostaram agora, viu? Ele é o rei. Por quê? Dentro do que Deus planejou, o homem seria o cabeça da família, o sacerdote. Não tem machismo nem feminismo, foi Deus que planejou assim. Num projeto correto, original, o homem tem o ônus de guiar a família. Sempre com a ajuda da sua esposa, auxiliadora idônea. Então presta atenção. O homem é o cabeça, é o rei. A mulher é o governo. Porque a mulher foi dada uma capacidade que o homem não tem. A mulher é multitarefas. Um homem não é multitarefa, a mulher é. É multifuncional. Vamos imaginar o cenário. Numa casa, né? Está lá o leite no fogo, tem um gato esperando para dar comida para ele, tem um telefone, a criança está chorando. Uma mulher consegue dar conta disso tudo ao mesmo tempo. Ela consegue baixar no gato, ela está tomando conta do leite, está ali embalando a criança com o pé no berço e está atendendo o telefone. Manda um homem fazer isso, o que vai dar? Não faz. O leite vai derramar, a criança vai chorar, o gato vai ficar com fome, o gato vai roubar o peixe, porque o homem é unilateral, ele só faz uma obra de cada vez. É a característica que Deus fez o homem. Mas a mulher que é governo, ela governa.
Ok? Auxilia com essa multicapacidade. Nessa dimensão da casa, quem seriam a terceira dimensão? Os que não mandam nada, só obedecem. Os filhos. Viu? Vocês já mataram. E tudo isso, esse reino chamado família, funciona aonde? Fisicamente. Na casa. Não é lá é abstrato. Na casa. O reino daquela família não manda no filho do vizinho nem na esposa do vizinho. É só no seu quadrado. Está aí, irmãos. Vamos para outro exemplo. No Brasil, se fosse monarquia, nós teríamos um presidente. Não precisa dizer o nome, tá? Não precisa dizer o nome, pelo amor de Deus. Presidente é a dimensão do rei. Ele governa sozinho? Não. Ele tem todo um governo que o auxilia. Desde os ministros até o funcionário público é o governo. Depois da outra dimensão, aqueles que não mandam nada só obedecem. É o povão, somos nós. Eles inventam, mandam e a gente obedece. E a quarta dimensão, o território nacional, o território do Brasil. Tudo que se governa tem 4 dimensões. E para terminar, para vocês irem para o recreio, já está lá servido, uma boca de fumo tem 4 dimensões? Tem. Quem seria o rei da boca de fumo? O chefão, o traficante principal. Ele governa sozinho? Infelizmente não. Ele tem desde o gerente dele até o pipeiro, olheiro, tudo faz parte do governo dele. Quem é a terceira dimensão nessa infame ilustração aqui? O usuário, que só vai lá para se abastecer. E qual é a dimensão que está faltando? O território, que pode ser numa comunidade pobre, numa favela, pode ser numa cobertura aqui na Barra. Ok? Provei que tudo que se governa tem 4 dimensões, imitando o que Deus fez no Éden. Rei, governo, povo, território. Amém? Estão satisfeitos? Vamos degustar agora uma iguaria ali, um coffee break rapidinho ali, 10 minutinhos. Depois volta para a gente terminar a aula até as 9h30, 9h35 no máximo. Estou marcando a hora no meu relógio, hein? 10 minutos. Quando for 9h15 aqui nesse relógio, todo mundo de volta. É de graça, não precisa pagar nada. Toma um café. Paz, lindona, querida. Glória a Deus. Ei, pastor Souza, você tem um
acabar com a alegria do povo. Tem que chamar, porque senão não tem aula. Tá começando assim, ó. O pessoal fica lá agarrado lá na mesa, não volta mais. Outro. Seja bem-vindo, varão. Esse, tem mais um aí. Tem um pastor que também está lá atrás que veio de Campo Grande. Só terra lá. Ah, que legal. Não quis comer nada? E a minha cunhada, que é a mãe do Lucas, tá aí. Não vi, pô. Depois me apresenta. Vou acabar com a alegria do povo. Acabar agora com a alegria do povo. Acabou o recreio. Meus irmãos, por gentileza, voltem. Depois que encosta ali, meu irmão, já era. As iguarias estão todas... Pizza, pô. Quem imaginar que ia chegar numa igreja e comer pizza? De graça, ainda por cima. E gostosa, né? Sabe quem faz? Minha esposa. Vou dar logo. É bom, irmã. Se ela se dedicasse a abrir uma cantina, ia ganhar dinheiro. Deixa eu óculos lá em cima. Fala, filho. A igreja atual não acredita que nós temos ligação com Abraão. Esquece que não há mais a palavra, diz que temos. É o apóstolo Paulo. Nós temos que entender qual foi a herança prometida a Abraão. Exatamente. Aí logo depois do versículo. Lá em Gênesis, de maneira que somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nós estamos dentro da promessa dada a Abraão pela fé, que vai através de Isaac e Jacó, vai chegar em nós. Jesus também é judeu. Aí passa por Jesus e chega na igreja. A teologia atual ignora as promessas de Abraão para a igreja. Como se Deus tivesse duas promessas. Uma para a igreja e outra para os judeus. Mas Jesus quebrou a separação que havia. E uniu. De sorte que mesmo sendo cristãos, e não sendo judeus, nós temos essa promessa aí. É isso que Paulo está falando. Também fala em Romanos. Somos herdeiros da mesma promessa. E a promessa é o reino. Entendeu? Mas você vai entender. Olha para a herança que foi prometido para Abraão e você vai entender o que é o reino. Reino envolve terra. Terras. E dominar o mundo. Foi Deus que fez. Isso aqui não é do diabo. Ele está usurpando. É diferente. Mas vai vir o juiz aí, vai tirar o usurpador. Entendeu? O reino vai passar para a mão do Senhor e do seu Cristo. Você vai ver isso tudo, filho. Se perseverar, você vai ver tudo isso aqui nesse seminário. Vamos lá, voltar, irmãos. Vamos terminar a aula de hoje com chave de ouro. Deixa os obreiros lá arrumando. Depois que encosta naquela mesa das iguarias ali, é difícil sair, né? É muita iguaria. É o paraíso é o paraíso das guloseimas. Aqui nesse seminário você não sai com a barriga vazia. Sai com o coração cheio da verdade e a barriga cheia da palavra, da comida. Vamos lá então? Meu auxiliar, por favor, querido, avança aí para mim. Entendemos? Recapitulando. O reino de Deus, estruturalmente, tem 4 dimensões. O rei, que é Deus. O governo. Os filhos de Deus, aquele quem dá autoridade, né? O povo é a 3ª dimensão. E o território é onde esse reino foi estabelecido. Atualmente, o reino está estabelecido aonde? No céu. Mas o que Jesus ensinou a igreja a orar? Oração modelo, Mateus capítulo 6. Olha para cá, ó. Vou fazer uma mise-en-scène. Não estou debochando de ninguém, pelo amor de Deus, é um recurso didático. Olha o que Jesus mandou fazer, ó. Orem para que o reino venha para cá para baixo. Entenderam? Só eu para dar esse pulinho, né, irmão? Ó,
É para o reino que está lá em cima, o quê, ó? Venha! É para descer, irmão. Para que seja feita a vontade de Deus aonde? De maneira igual como ele é feita aonde? No céu é feita a vontade de Deus 100%? E aqui na terra? Só Jesus por enquanto, né? Mas o que Jesus mandou antes clamar, e a igreja deveria clamar, para que o reino venha. Venha. Venha para esta dimensão. Amém? Quem clama para que o reino venha? Hoje. Quase não se fala de reino hoje. E foi a oração que Jesus mandou fazer, hein? E todo mundo conhece o Pai Nosso. Mas conhece por decoreba. Mas não pensa no que está dizendo. É para clamar para o reino vir, para que seja feita a vontade de Deus aqui também. 100%. Como ela é feita 100% no céu. Avança aí para mim. O reino foi manifesto a partir de Jesus Cristo. Vamos ver lá. Lucas 4:43. Vamos ler? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Jesus veio ao mundo para nos resgatar, morrendo na cruz, mas também foi enviado para pregar qual evangelho? No reino de Deus. Isso aqui, no reino de Deus, não é só o qualificativo do evangelho. Reino de Deus é a essência desse evangelho. Falar sobre as boas novas do reino. Amém? Compreenderam? Avança aí para mim, filho. Isso é só ilustrativo, tá? Lucas 9:60. Mas Jesus insistiu: deixai os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega reino de Deus. Perceba, querido, você vai ler na sua Bíblia agora, quando abrir os evangelhos, que só fala de reino de Deus. Sempre esteve aí. No dia que você comprou a Bíblia na loja, estava aí impresso, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Não estou acrescentando nada. Mas há uma espécie de desfoque. As pessoas, quando lêem a Bíblia, não enxergam que Jesus só falava de reino. As parábolas que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante àquilo. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que misturou a farinha. Reino, 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 reino. Depois desse seminário, lê de novo os evangelhos. Começa lá com Mateus. E você vai perceber que só fala de reino. Por que então as igrejas atuais não falam muito de reino? Houve uma mudança de valores. Aqui nós estamos recolocando o reino no seu devido lugar. A prioridade. Nem sepultar o próprio Pai era prioridade se não pregar o reino. Estão enxergando aqui? Está escrito? Estou torcendo o texto? Não, né? Estão compreendendo? Avança para mim. A igreja apostólica pregava o reino de Deus. Agora vocês vão começar a ter mais subsídio concreto. Atos 8:12, está na sua Bíblia. Não importa qual seja a tradução, está na sua Bíblia. Vamos lá? Volta lá, filhão. Avança aí para mim. Ele voltou. Atos 8:12. Leia com o pastor, vamos lá? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do quê? Reino de Deus. Começa a analisar o texto, tá bom? Bem didático. Reino de Deus. Está aí separado aqui e sublinhado. E tem um E conjuntivo aqui, um E aditivo, né? Mais o quê? Do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então percebam que a pregação da igreja primitiva, os primeiros seguidores de Jesus, era em dois aspectos, bivalentes. Falava-se do reino e mais da pessoa de Jesus. Chegaram aqui comigo? Leitura básica do texto, português, claro. Ok? Conseguiram ver dois núcleos? Reino e Jesus. Uma coisa e outra não pode ser desassociada. Atualmente se prega Jesus. A maioria das igrejas evangélicas pregam Jesus.
mas pregam a outra parte, reino. Não é escasso. Por quê? Se originalmente se pregava reino e Jesus. Estou fazendo vocês pensarem, né? Vamos continuar examinando as Escrituras. Atos 19:8, vamos lá? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao quê? Paulo, depois de convertido, o que era a pregação de Paulo no começo da sua missão? Por 3 meses, para os judeus da sinagoga. Perceberam, queridos? Até aqui? Está todo mundo chegando aqui comigo? Avança aí para mim, tem mais texto. Muito bem, eu mostrei o texto anterior. Lógico, tem centenas de textos para a gente mostrar o reino de Deus. Numa aula de 1 hora e pouco, não dá para mostrar tudo. Então, vamos focar aqui no Atos dos Apóstolos. O texto anterior foi no começo da conversão de Paulo. Ele ficou 3 anos na Arábia, segundo a Escritura, e quando ele voltou para pregar aos judeus, ele pregava o reino de Deus. No final do livro de Atos dos Apóstolos, que é registro do começo da igreja, lá no capítulo 28, o livro de Atos dos Apóstolos é bem curtinho, comparado com outros livros que tem 50 capítulos, por exemplo. Ele é curto, mas de Atos 1 para Atos 28 passaram mais de 30 anos. Paulo fez várias viagens missionárias, voltou. Estão entendendo? Você lê rápido o livro de Atos dos Apóstolos, mas de um período para outro passa 30 anos. Esse texto que nós vamos ler não é no começo da carreira de Paulo, é no final. Quando ele está sendo preso em domicílio, ele apelou para ser julgado em Roma. Então está aguardando para ser trasladado para Roma. Esse é o contexto histórico. Paulo foi preso, tomou muita cadeia, Paulo. Mas ele apelou para Roma porque ele é cidadão romano, ele nasceu em Tarso, tinha direitos. Então, quando Paulo está esperando o traslado para Roma, é o que abarca aqui Atos 28, finalzinho do livro de Atos. Não segue o restante da história no livro de Atos, termina aqui. Então, nós vimos que no começo Paulo pregava sobre o quê? Reino. 30 anos depois, ou próximo de 30 anos, o que Paulo continuou pregando? Vamos ver. Está na sua Bíblia. Vamos ler juntos? Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Ele está sendo vigiado, é prisão domiciliar, tá? Pensa que ele está livre aqui não, ele está sob vigilância. Então, desde a manhã até a tarde, olha o período longo. Tem gente que não aguenta 1 hora de pregação. O dia inteiro falando, Paulo, de manhã até de tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do quê? Olhem para cá, por favor, está sublinhado em amarelo aqui, ó. Sublinhado, qual é a primeira parte da pregação de Paulo? Reino de Deus. Viu bem destacado aí? E agora segue o texto. Procurando persuadi-los a respeito de quem? Jesus. Estão vendo aqui os 2 núcleos? Pregava reino de Deus, mais Jesus. Está claro, irmãos? Como é que é hoje a pregação? Jesus e o reino de Deus. Cadê a pregação do reino de Deus? Estão entendendo o que o pastor está mostrando a vocês? Nós não nos propomos aqui a ludibriar, nem enganar, nem fazer qualquer outro esquema. A abrir-lhes os olhos para ler o que está escrito. Então, querido, pensa bem se vale a pena você compreender melhor o reino de Deus. Porque é parte importante da pregação primitiva, da igreja primitiva. Se você perseverar, tem gente que começa a fazer um curso de violão, não sabe nem tocar. Gasta um monte de dinheiro, paga 20 aulas e não sai sabendo nada. Você vai perseverar 5 aulas e você vai entender o reino de Deus. Isso eu garanto. Porque Deus tem dado graça nesses anos todos. Todos que passam aqui entendem. Do mais humilde ao mais entendido, consegue entender o reino de Deus. Então persevera.
Está enxergando esses dois núcleos? Pregava reino e pregava Jesus. Porque Jesus é a porta do reino. Não tem como chegar no reino sem Jesus. Ele é a pessoa mais importante, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Sim, naquela época não existia ainda o Novo Testamento como está na sua Bíblia. Estavam vivendo o Novo Testamento. Eles usavam o Antigo Testamento, pela lei e os profetas, de Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento era a palavra que eles usavam para provar que Jesus é o Rei, que Ele é o Filho de Deus. Amém? Paulo continua ministrando, Atos 20, 30, 31. Vamos ler? Estamos no finalzinho. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o quê, irmãos? O reino de Deus. Por que não diz aqui pregando Jesus? Porque Jesus vai ser mencionado mais à frente. Mas a pregação consistia no reino de Deus. Pregação. Vamos de novo. Pregando o que, irmãos? Reino de Deus. Mas com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Não estou tirando Jesus da ênfase. Eu estou acrescentando a ênfase que o texto dá ao reino de Deus também. Todo mundo entendeu? Jesus não perde nada da sua primazia. Mas hoje se prega Jesus sem reino. Você tem que pregar Jesus com o reino. Que relação há entre Jesus e o reino? Pela careta de vocês. Eu olho para semblante. Quando vocês estão entendendo, vocês levantam a sobrancelha. Quando vocês não estão entendendo, vocês fazem assim. Vocês espremem a sobrancelha. Então, pelo semblante, eu percebo se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. O reino de Deus era o centro da pregação e Jesus Cristo, a porta para esse reino. O rei do reino. Hoje se prega Jesus, mas não se associa a reino. Porque não se conhece o reino na promessa da Bíblia de Gênesis a Malaquias. Precisamos restaurar a visão do reino. Amém, querido Deus? Então, para terminar, fica de pé, chegamos no último texto. Eu vou ler com vocês. Não falei? Consegui terminar na hora aprazada, para que eu não banque o político que promete e não cumpre. Eu tenho que ter, homem de Deus tem que ter palavra. E vocês, eu sei que alguns moram bem longe, não é? Para não desestimular você, pode chegar amanhã, começa às 8 horas a aula, mas 7h30 já estou aqui tirando dúvidas dos primeiros que chegarem. Tem um bônus. Pastor, aí vai conversando até dar 8 horas, porque vem gente muito distante. Quando der 8 horas, começamos a nova aula e vai até mais ou menos 9h30, 9h35 por aí, tá bom? E você, mesmo nesse período curto de tempo, vai ser muito esclarecido. Estamos orando por você, a igreja local aqui vai estar orando por todos vocês. Deus há de abençoar no seu entendimento. Esse texto de Apocalipse 5, 9 e 10 é muito conhecido. Todo mundo sabe que Jesus nos comprou com seu sangue na cruz. Mas a parte final é pouco celebrada. Então vamos ler comigo para a gente liberar vocês debaixo da bênção? Vamos lá? E entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pausa aí reflexiva. Estamos aqui nesse povo, né? Jesus comprou brasileiros, americanos, africanos, australianos, italianos, todos os povos. Ele comprou gente com seu próprio sangue. Até aqui é lugar comum no entendimento do povo cristão evangélico. Povo cristão de modo geral. Mas poucos enfatizam a parte da continuação desse texto. Depois de comprar essa multidão de seres humanos de várias etnias e povos e línguas,
que o Senhor Jesus faz com eles? Conosco. Vamos ler aqui, ó. E para o nosso Deus, constituiu esses comprados de quê? Quando está começando a entender? Todo comprado se transforma em realeza de sacerdócio e vai reinar com Jesus quando ele voltar. Amém, querido de Deus? Não perca as cenas do próximo capítulo amanhã, a partir das 8 horas. Amém? Vale a pena ouvir essas coisas, irmãos? É todo o lucro seu. Nós não lucramos um centavo em cima de vocês. O lucro é de vocês. Amém? Se esforcem. Satanás vai pelejar para você não vir. Te desanimar. Mas nós vamos orar para que você venha. Em nome de Jesus. Então estende a sua destra de novo aos céus. Em gratidão. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse início de trabalho. Pela tua palavra que é maravilhosa. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe a esse lugar. Te peço agora a graça que o Senhor os leve em paz, guardado pelo teu poder, que nenhuma arma do maligno possa nada contra eles, que cheguem bem nos seus lares, guardado pela tua destra fiel. Deus poderoso, te louvamos por essa oportunidade de entender o teu propósito. Continua trabalhando nos corações, guarda-os no teu amor, guarda-os no teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Toda honra e toda glória ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã você pode trazer alguém, você não sabia como era, quer trazer alguém, pode trazer. Enquanto tiver cadeiras aí para ocupar, pode trazer. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo.